Olá, mais uma vez, é com grande alegria no meu coração que eu chego até você, onde juntos já estamos estudando em alguns programas sobre o livro de Jó. Estamos vendo esse tema tão importante sobre o sofrimento, o poder transformador do sofrimento. Aqui eu quero que você observe duas coisas. Esse livro vai falar sobre a dignidade do sofrimento dentro do ponto de vista espiritual, não dentro do ponto de vista emocional. Porque se nós olharmos o sofrimento apenas segundo as nossas emoções, nós vamos espraguejar, murmurar. Porém, quando nós olhamos que o sofrimento nas mãos de Deus é um instrumento de transformação, você vai perceber que o propósito de Deus é formar Cristo na sua vida. É se colocar justamente onde Ele nos fere. Deus se coloca justamente no lugar onde Ele nos fere. Deus não abandona seus filhos. Nós precisamos entender o lugar que a palavra filho ocorre na mente de Deus. Na mente de Deus, filho é uma palavra que tem uma relação eterna, uma relação imutável. Nós estudamos, numa das últimas palavras, o capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 3. Então, quando você estuda ali, aquela porção vai até o versículo 11. E o tema é sobre a faculdade de Deus, a escola de transformação de caráter. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós precisamos adentrar profundamente. Porque o que este livro vai mostrar? O livro de Jó vai mostrar a dignidade do sofrimento à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, à luz do propósito de Deus. E o segundo ponto é a presença de Deus na nossa dor. Por mais que você, às vezes, sinta o céu encouraçado de aço quando você está sofrendo, parece que as suas orações não sobem, parece que Deus não te ouve. Esse senso da ausência de Deus é muito dolorido. E quando você estuda o livro de Jó, você vai ver justamente isso. A partir do capítulo 3, o que você vai perceber? Essa sensação que esmagava Jó, que Deus estava ausente. Porém, quando você estuda o capítulo 1 e o capítulo 42, você vai ver algo extraordinário. Você vai ver que Deus estava sempre presente. Ele é o Deus sempre presente. Isso é muito importante, porque Deus não abandona seus filhos. E eu quero citar, pelo menos, aqui, se for possível, nesse tempo, 6 pontos importantes que nós aprendemos no livro de Jó. Vamos ao primeiro. Primeiro ponto que o livro de Jó nos ensina: há um inimigo que não podemos ver, porém ele é real. Esse inimigo aparece aqui no capítulo 1 do livro de Jó. Porém, durante o livro de Jó, durante as experiências, esse inimigo, ele não aparece. Ele estava lá, com certeza. Foi ele que tocou em Jó. Foi ele que causou todos aqueles males nos filhos de Jó e nos bens de Jó. Porém, você vai saber que tudo que Satanás fez, ele fez com a permissão de Deus. Ele não é livre. É isso que o livro de Jó vai nos mostrar. Satanás não é livre. Ele está debaixo do governo de Deus. Um segundo ponto. Suportamos provações que julgamos serem merecidas, porém são permitidas. Nós não merecemos, é isso que julgamos. Jó, se você olhar, ele merecia passar por tudo aquilo, mas ao final do livro você vai entender. Deus permitiu. Se Deus permite, ele tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. O que você está passando, Deus tem propósito nisso. Procure enxergar, procure ver que aquilo que você está enfrentando tem um caminho de Deus, tem uma mão de Deus, tem um trabalho de Deus, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, mas confie. Procure descansar. Descansar é a expressão da realidade da fé. Não adianta você orar achando que tem fé se você não tem a realidade da fé no descanso sobre aquilo que você ora. Um terceiro ponto, nunca poderemos explicar o mistério da insondável vontade de Deus. A vontade de Deus é livre, a vontade de Deus é soberana. E segundo a sua vontade, ele age. Ele age segundo a sua vontade para a sua glória. E tudo que Deus age e faz segundo a sua vontade para a sua glória, o seu propósito é eterno. Se é a vontade de Deus e se foi a vontade de Deus,
que Jó passasse por todas aquelas amargas experiências, o que nós aprendemos? Que a vontade de Deus prevaleceu e Deus recebeu toda a glória. Um dia você verá, se suportar pacientemente, fielmente, descansando no Senhor, em meio aos seus sofrimentos, você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus nos seus sofrimentos. Seja a dor que for, seja a dor de uma perda profunda, seja a dor de um casamento que foi destruído, de um filho que você perdeu, da saúde que foi embora, seja o que for. O certo é que você tem que entender que Deus se move através dessas coisas mais difíceis e complexas na nossa vida para ter toda a glória. Eu quero seguir sobre esses pontos no próximo programa, mas espero no meu coração que Deus encontre um caminho para poder te confortar, te consolar, te encorajar a viver toda essa vida de sofrimento com dignidade e perseverança diante dele. Que Deus te abençoe. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.